Boa tarde, jovens. Meu nome é Arimar Diego, sou professor de História da Escola Jairo e nós vamos ver hoje as revoluções russas aí de 1917. Essa revolução russa ela será ela ocorrerá em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial e essa revolução elas estarão ligadas e será uma das revoluções mais importantes aí do século XX. Tá? E é esse o trabalho que nós vamos desenvolver hoje. Então, vamos lá? Esses aqui são alguns dos marcos cronológicos, né? Na verdade, o que foi que levou a Revolução Russa a acontecer. As revoluções, não só a Rússia, como todas as grandes revoluções, elas têm uma sequência de acontecimentos aonde o auge é a Revolução Russa. Eu vou dar uma lida aqui por alto e a gente vai ver cada um desses pontos mais à frente da apresentação. Tá? 1902, aí houve aí a virada do século, de 1800 para 1900, né? A Rússia ela tinha ali conflitos nos Balcãs, ela tinha conflitos nas regiões ali próximas da Europa Oriental, né? Conhecida como Europa Oriental, e ela já vinha de conflitos antigos ali, conflitos armados, conflitos sangrentos, e por questões territoriais, por questões históricas, por questões de populações que não tinham identidade, que algumas não se identificavam com a cultura russa e outras que se identificavam com a cultura russa, mas isso a gente vai ver mais à frente. Então, 1902 é a fundação do Partido Socialista Revolucionário. A Rússia ela tinha um governo que era um governo misto, né? Havia a figura do rei, havia a figura do imperador, mas também havia ali a Duma, né? Que era o equivalente aí ao Congresso Nacional, que possuía lá os políticos possuíam uma estrutura partidária e esses políticos eles tentavam ali decidir coisas e enviavam para o rei, para que o rei desse sua aprovação a essas leis ou não. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. Então, vai ser criado o Partido Socialista Revolucionário. Se você está em um determinado governo e você cria um partido político, ou você cria um movimento com a palavra revolucionário, é porque você quer mudar a política que existe naquele momento. A revolução ela é isso. Tá? Então, colocar o nome de um partido, colocar a palavra revolucionário no nome de um partido já é uma clara indicação do que você pretende fazer, o que esse partido quer fazer. Tá? Enfim, a gente vai continuar, vai falar mais sobre isso à frente. 1903, a fundação do Partido Operário Social Democrata Russo, que posteriormente se dividiria entre as alas bolchevique majoritária, bolchevique era majoritária, e menchevique minoritária, as quais evoluíram para se tornarem partidos políticos separados, 1903. Então vamos pegar aqui um exemplo do Brasil. Você vai ter ali o PT, né, o Partido dos Trabalhadores do PT. Alguns integrantes do PT não vão gostar do partido quando ele estava lá, e aí vai surgir do PT, vai sair essas pessoas, né? A senadora na época é Luiza Helena, ela vai criar ali o PSOL, né? Vai criar o PSOL, e a Marina Silva, né? Marina Silva, a criana, ela vai criar ali a Rede Sustentabilidade. Então aqui é a mesma coisa, você vai ter o Partido Operário Social Democrata Russo e você vai ter ali uma divisão em algum momento dentro do partido, e esse pessoal que não está contente vai sair do partido e vai criar outros partidos ali com uma visão similar, mas ligeiramente diferente da visão do partido, né? Só para exemplificar bem isso.
Temos isso também, e acontece também isso em igrejas, né? E tem igreja presbiteriana independente, enfim. 1904 vai vir o início da Guerra Russo-Japonesa. O que vai acontecer? A Rússia, ela possuía colônias, né? Assim como outros países europeus, eles tinham colônias. Colônias ali na África, eles tinham colônias na China. Essa guerra vai se dar por causa da colônia na China, né? E a gente vai ver mais à frente. Mas essa guerra não vai ser muito boa ali para os russos, né? 1905, próximo ano, vai ser o Domingo Sangrento, greve geral, Revolução de 1905 com o surgimento dos sovietes. Então vai haver ali o Domingo Sangrento. O que vai ser o Domingo Sangrento? O Domingo Sangrento vai ser ali um protesto que vai ocorrer, que vai falar mais à frente, e muitas pessoas serão mortas nesse protesto, né? E isso já vai colocar o rei em maus lençóis, ainda mais do que ele já estava. 1906, publicadas as leis fundamentais, a Constituição. Por que é importante que exista uma Constituição e que essa seja respeitada? Porque antes da Constituição, o rei ele faz o que ele quiser, ele é o rei. Quando se tem uma Constituição, aí ele já não pode mais fazer o que ele quiser, ele tem que seguir a Constituição do país. A Constituição dos países é a maior lei que existe dentro daqueles países. São as cláusulas pétreas, a lei que vai determinar os poderes, quem tem poderes, quem tem foros, quais são os direitos, né, da sociedade, quais são os direitos dos políticos, quais são os direitos dos empresários, como vai ficar a divisão dos poderes, não só direitos, né, direitos e deveres de todos, ela está claro ali na Constituição. A Europa ela vai desenvolver suas constituições, né? A Inglaterra, a França, a Alemanha, e a Rússia vai ser uma das últimas a criar ali a sua Constituição. 1914, aí a gente dá um pulo de 1906 a 1914, início da guerra contra a Alemanha. Os alemães esmagam o exército russo na Batalha de Tannenberg. Tá? 1914, a gente vai ver aí o início, né, o protótipo, aí, o início da Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial vai ser ali aquele conflito que nós já vimos anteriormente. O que foi, né? Mas ela vai começar ali com a participação russa logo de início, né? Enfim, a gente vai falar mais à frente. 1915, o Nicolau II assume o controle do exército russo. Então, a guerra inicia em 1914, chegamos em 1915 com várias derrotas do exército russo, né? E aí o imperador ele tira ali os seus generais, né? E comanda pessoalmente as suas tropas. E aí vamos para 1916, que é o assassinato de Rasputin, curandeiro de grande influência junto à família imperial. E aí por que o Rasputin está aqui? Porque ele era o médico do filho do rei que tinha ali uma doença muito grave, muito séria, de sangue, né? Uma doença que ele sangrava, ele não tinha plaquetas, então ele sangrava ali por qualquer coisa, qualquer corte, ele sangrava quase que até a morte, né? Então era o único curandeiro, era o único médico que veio da população, foi alçado a esse cargo de importância dentro da família real russa, e os magnatas russos ali, o pessoal da nobreza não gostava muito de ter esse cara do povo ali do lado da família real, com a influência que ele possuía. Então, um certo dia, alguns ricaços ali do Império Russo vão e matam esse rapaz, matam o Rasputin. 1917, a Revolução de Fevereiro. O czar Nicolau II abdica
abdica, forma-se o governo provisório, os revolucionários conquistam a maioria no importante soviete de Petrogrado e depois nos sovietes de toda a Rússia. Os bolcheviques e outros grupos socialistas se apossam do poder com a Revolução de Outubro. Em 1918, a assinatura do Tratado de Listkovsk, transferência da capital de Petrogrado para Moscou, início da Guerra Civil na Rússia, que se estenderia até 1921. Então, o rei sai do trono, há eleições, uma parcela da sociedade que não queria o poder real ganha, né, essas eleições, há uma revolução, e essa revolução ela é seguida aí de um tratado onde a Rússia ela sai de vez definitivamente da Primeira Guerra Mundial, uma vez que a Primeira Guerra Mundial, principalmente para os russos, já estava perdida. O recurso da nação era destinado para essa guerra, para esse conflito. No começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da agricultura, pois 80% de sua economia estava concentrada no campo, a produção de gênero alimentício, a produção de gêneros agrícolas, né? Então a Rússia, no começo do século XX, ela vai ser ali um país rural. Com o desenvolvimento da industrialização e o maior relacionamento com a Europa Ocidental, a Rússia recebeu do exterior novas correntes políticas que se chocavam com o antiquado absolutismo do governo russo. Entre elas, destacou-se a corrente inspirada no marxismo, que vai ser chamado de comunismo, que deu origem ao Partido Operário Socialista Democrata Russo. Então, um ponto importante, Karl Marx, que vai ser o teórico que vai desenvolver o marxismo, muita gente tem essa dúvida, ele não era russo, tá? Ele era, na verdade, nem alemão, ele era da Prússia, né? A Prússia ali é um país ali próximo da Alemanha, na verdade, ali faz fronteira com a Alemanha, e de algumas vezes a Alemanha vai pegar ali a Prússia, ali vai tornar a Prússia um estado só com a Alemanha. Mas o Karl Marx ele era da Prússia, e aí ele vai ser um teórico, vai ser um filósofo, ele vai ser jornalista, ele vai desenvolver ali, vai ser sociólogo, e ele vai desenvolver ali uma linha de raciocínio baseado nos meios de produção. A gente vai ver isso mais à frente, né? Quem é que deve ter a posse dos meios de produção? Se é o governo, ou se é a sociedade, ou se esses meios de produção, que é onde se desenvolve a riqueza, né, de um país, vai ser particular, né? Vai ser de pessoas específicas daquela sociedade. Ok? Vamos continuar. Fundação do Partido Socialista Revolucionário em 1902. E aí a gente vai para 1902 e aí a gente vai ter o Partido Socialista Revolucionário. O que é o marxismo? O marxismo é um método de análise socioeconômica sobre as relações de classe e conflito social, que utiliza uma interpretação materialista do desenvolvimento histórico e uma visão dialética de transformação social. A metodologia marxista utiliza inquéritos econômicos e sociopolíticos e que se aplica à crítica e à análise do desenvolvimento do capitalismo e o papel da luta de classes na mudança econômica sistêmica. Na segunda metade do século XIX, os princípios intelectuais do marxismo foram inspirados por dois filósofos, Karl Marx e Friedrich Engels. Análises e metodologias marxistas influenciaram várias ideologias políticas e movimentos sociais. O marxismo engloba uma teoria econômica,
uma teoria sociológica, um método filosófico e uma visão revolucionária de mudança social. Então, a relevância do trabalho do Marx e do Engels, ela vai ser de fundamental importância para nós entendermos a nossa vida hoje, né? A postura dos trabalhadores, a sociedade na qual nós estamos inseridos. O Brasil hoje tem um governo aí neoliberal, um governo capitalista. No governo capitalista, os governos capitalistas, quem tem ali preferência no governo, quem tem voz ativa no governo, normalmente é quem tem o capital, quem tem o dinheiro, né, para que se desenvolva a sua fortuna ali, a sua economia. E aí qual é a ideia por trás do capitalismo? O capitalismo ele se preocupa em tentar aumentar pessoas que tenham capital. Porque se você aumenta a quantidade de pessoas que possuem dinheiro dentro da sociedade, você acaba aumentando o número de indústrias, você acaba aumentando o número de empregos, você acaba fazendo com que essa sociedade ela evolua em cima do capitalismo. Só que normalmente o que acontece é que devido hoje muito à automação industrial, você não tem esse aumento do emprego, apesar de você ter um aumento do número de pessoas ali que tem dinheiro ou a concentração de renda. Então você tem uma pessoa tem várias fábricas, essas fábricas elas têm a força mecânica e você não tem ali o crescimento de empresas, ela não acompanha o crescimento da demanda por empregos. Então eu tenho mais pessoas nascendo ao passo que eu tenho menos vagas dentro da indústria, né? E isso cria um desequilíbrio. Então, o que o socialismo ele vai pregar? Ele vai pregar que os meios de produção deveriam ser dos trabalhadores, ou seja, a fábrica não tem dono, a fábrica ela é dos funcionários, a fábrica ela é dos trabalhadores e o lucro que essa fábrica produz é também dos trabalhadores. Então, você tira ali a figura do empresariado. Você tira a figura da pessoa que é dona da fábrica, você tira a figura da propriedade privada daquele meio de produção. Aqui eu tenho dois exemplos da atualidade dessa discussão, da atualidade desse processo, né? Temos aqui duas frases, uma do Marx: o capital não tem a menor consideração pela saúde ou duração da vida do trabalhador, a não ser quando a sociedade o força a respeitá-la, né? Uma das frases aí do livro O Capital. E aqui embaixo nós temos a frase do dono do restaurante Madeiro, né, no início da pandemia em 2020 ainda. Não podemos parar por causa de 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer, né, diz dono do Madeiro. Então, bem, aí vocês tiram suas próprias conclusões para ver se o Marx estava certo ou errado, né? Bora continuar. O Partido Operário Social Democrata Russo, 1903. A partir de 1902, os partidos políticos começam a se organizar. O mais radical era o Partido Socialista Revolucionário, que defendia práticas terroristas contra funcionários do governo e tinha sua base política entre camponeses e trabalhadores urbanos. O Partido Operário Socialista Democrata Russo, POSDR, marxista, era voltado principalmente para o proletariado. Quando eu falo proletariado, é os trabalhadores das fábricas, ok? São os trabalhadores ali em geral. Já o Partido Constitucional Democrata, os cadetes, né? A sigla aí, CADETS, a partir das iniciais do partido KD, KID, né? KD, representava as ideias liberais. Então nós temos aí direita e esquerda, né? A direita ali seria esse último partido, os cadetes, e a esquerda seria ali o Partido Operário
democrata russo, ok? POSDR. Então, direita e esquerda. A direita normalmente ela é pró-capitalismo, né? E a esquerda ela é pró ali proletariado, ela é socialista, ela visa ali os trabalhadores. Deixa eu fechar aqui. Todos defendiam a queda do czar. O czar aqui vai ser o rei, tá? Todos defendiam a queda do czar e, apesar de suas propostas opostas, alinharam-se propostas opostas, ou seja, os dois partidos eles eram antagônicos, eles eram inimigos. Apesar de eles serem inimigos, eles vão alinhar-se por um período, por um curto período ali de tempo, para tentar fazer o czar cair, né? Canalizando suas forças para a derrubada do regime autocrático na Rússia. Então, o regime autocrático ele vai ser aquele regime que não é o governo democrático. O governo autocrático é aquele que tem um rei e ele exerce esse poder, o poder real, o poder político, né, dentro daquela sociedade. Demo é povo em grego. Então, democracia. Cracia seria poder. Então, quando eu falo democracia, eu falo poder do povo, né? Autocrático seria o poder individual, o poder de uma única pessoa. Então, vamos prosseguir. Partido Operário Socialista Democrata Russo, 1903. Ainda no Partido Operário Social Democrata Russo, 1903, havia, porém, embates dentro dos próprios partidos, haviam brigas internas ali dentro dos próprios partidos. O POSDR conheceu uma divisão em 1903. Então, esse Partido Operário Social Democrata Russo ele vai ter uma divisão em 1903, que teve consequências duradouras. Uma ala do partido, que ficou conhecida como menchevique, defendia a construção de uma organização aberta e um grande número de simpatizantes que lutassem para melhorar as condições econômicas dos trabalhadores, enquanto um dos principais líderes do movimento, Lenin, guarde bem esse nome, a gente vai falar dele depois, favorecia um partido pequeno, composto de militantes profissionais, que se tornariam a vanguarda do proletariado, capaz de levar os operários à revolução. Essa facção ficou conhecida como bolcheviques. Tá? Então, vai haver duas alas do partido, dois grupos dentro do partido. Um grupo que ele vai ser um pouco mais liberal, ele vai ser um grupo menos extremista, vamos dizer assim, e um grupo que vai ser ali extremista, ele quer realmente, ele não vai medir esforços para pegar ali o poder e não importa o que ele tenha que fazer para que ele consiga ali dominar a política russa. Okay? As greves e sublevações dos trabalhadores em busca de maiores salários e melhores condições de trabalho se tornarão mais frequentes e começarão a incomodar cada vez mais as autoridades russas. Além disso, o governo estava fragilizado em razão do fracasso das tropas czaristas na guerra russo-japonesa. Tá? A guerra russo-japonesa ela vai se dar ali na Coreia, na Manchúria, vai ser em 1904 a 1905. Né? O Japão ele vai invadir o território russo, né? E os russos vão tentar retomar esse território e não vão conseguir. Tá? Vão perder essa guerra e isso vai fazer com que vamos dizer, a imagem do exército czarista, a imagem do próprio czar, ela seja abalada por causa disso. A derrota no conflito tornou ainda mais evidente a situação precária de uma Rússia corrupta, autoritária e com a maior parte da população vivendo na miséria.
Então, quando você não tem uma Constituição, é muito importante de relevar isso. Quando você não tem um governo que seja um governo democrático, quando você não tem um governo que respeita ali, segue uma Constituição pré-estabelecida, um conjunto de leis, você tem esse tipo de coisa, né? Enquanto os russos passavam fome, o governo do czar ele vai estar gastando recursos aí em uma guerra por território, né? Então continuamos aqui na primeira revolução, o Domingo Sangrento em 1905. Em janeiro de 1905, durante uma manifestação pacífica de operários diante do Palácio de Inverno, em São Petersburgo, a guarda do czar atirou nos manifestantes. O número de mortos é incerto, mas as autoridades da época assumiram 930 mortos e 333 feridos. Fontes anti-governo afirmam que os tiros mataram mais de 4.000 pessoas. Estimativas moderadas ainda estipulam uma média de cerca de 1.000 mortos e feridos, tanto pelos tiros quanto pisoteados pela população durante o pânico. Então a gente está aqui em 1905 e o Palácio de Inverno ele vai ser ali uma residência oficial do czar, certo? E parece que ele não estava em casa nesse dia. Quer dizer que a truculência do exército contra a própria sociedade vai azedar de vez a opinião pública, tendo em vista ali a família real, tendo em vista todas as coisas que estavam acontecendo. As manifestações tinham pautas bem objetivas, de ordem econômica, por exemplo, salários mais altos e jornadas de trabalhos menores. Mas os sindicatos também abordavam questões mais amplas, como os trabalhadores que contribuíam para a politização da classe. Então você vai ter aí a participação, né, dos recém-criados os sindicatos. Os sindicatos eles vão ser algo muito importante na história aí dos países, na história dos trabalhadores principalmente, na conquista, né, de direitos, na conquista de melhores condições de trabalho. E o que esses manifestantes estavam reivindicando nada mais era do que melhores salários. A gente tem que entender também que nessa época aí não havia 13º, férias, pessoas trabalhavam até 18 horas por dia, crianças, sobretudo aquelas crianças órfãs, eram admitidas dentro das fábricas e algumas morriam por causa do trabalho exaustivo dentro das fábricas. Então eram condições muito desumanas que haviam nas fábricas nesse início aí da Revolução Industrial. Okay? Então, vamos lá. Ah, professor, isso não aconteceria nos dias de hoje. Isso era porque era naquela época. Por que eu estou vendo isso? Por que eu estou tendo que aprender sobre isso? Porque, bem, eu acho que a imagem aí fala por si, né? Mas isso faz muito tempo. Para que estudar isso? Esse tipo de coisa não ocorre mais hoje. Então, a gente está vendo aí uma professora protestando aí por melhores condições aí de salário, né? Reportagem aí, Janira Garcia, do portal de notícias do UOL, São Paulo, 14 de 3 de 2018. Né? Os trabalhadores até hoje eles são vítimas aí normalmente da truculência policial, eles são vítimas os trabalhadores de maneira geral, eles normalmente são as vítimas dos empregadores. Então conhecer a história da Revolução Russa, ela é um pouco conhecer essa história de levante popular dos trabalhadores, e vocês serão em breve trabalhadores e estarão nessa posição, sobre seus direitos, né? Buscar saber sobre os seus direitos, protestar por seus direitos. Então a Revolução Russa ela tem esse aspecto, tem tudo a ver com isso aí.
Aqui um outro exemplo. Eu peguei a questão dos professores, mas vocês podem pegar trabalhadores de fábrica, jornalistas, é, trabalhadores aí da iniciativa privada, iniciativa pública, autônomos, né? Vocês podem pegar aí vários momentos aí de truculência policial, de truculência governamental contra os trabalhadores, tá? Então vamos lá. Primeira Revolução Russa, o Domingo Sangrento em 1905. Diante do crescente clima de revolta, o czar Nicolau II prometeu estabeleceria um governo constitucional, dando fim ao absolutismo e convocaria eleições gerais para o parlamento, a Duma, que elaboraria uma constituição para a Rússia. Os partidos de orientação liberal burguesa, como o Partido Constitucional Democrata ou o Partido dos Cadetes, deram-se por satisfeitos com a proposta do czar, deixando os operários isolados. Terminada a guerra contra o Japão, o governo russo mobilizou suas tropas especiais, os cossacos, para reprimir os principais focos de revolta dos trabalhadores. Aqui deixa eu explicar o texto acima rapidamente. Então, aqueles partidos de direita, aqueles partidos que eram compostos pelos amigos ali do czar, né? Já que vocês vão... Ele disse o seguinte, a gente vai fazer uma constituição, vai deixar de ser uma autocracia, e aí a gente fica bem. Os partidos de direita, amigos do czar, compostos pelos capitalistas, né, russos, empresários, industriais russos, eles vão se dar por satisfeitos e vão deixar ali os partidos que representavam os trabalhadores isolados, porque o Partido dos Trabalhadores ele não queria uma constituição feita ali pelo rei, uma constituição feita pelos partidos que estavam. Eles queriam a derrubada do rei. Eles queriam algo que nós temos hoje, que é a democracia. Porque, na visão deles, o que adianta você criar uma constituição feita pelo rei, feita ali por uma ala ali do parlamento, uma constituição que vai dar ali, continuar dando ali poderes e regalias à família real. Então não havia sentido, você só iria acabar com o regime monárquico, absolutista, mas você colocaria uma constituição que seria completamente favorável ao rei. Então a visão desses partidos a gente chamaria hoje os partidos de esquerda, ela seria uma visão assim de realmente uma mudança total na política, na estrutura política russa. Ok? Por isso que eles vão ficar isolados, eles vão ficar descontentes. Diversos líderes revolucionários foram presos, desmantelando-se o Soviete de São Petersburgo. O Soviete de São Petersburgo vai ser ali um partido político. Assumindo o comando da situação, Nicolau II deixou de lado as promessas liberais que tinha feito no Manifesto de Outubro. Apenas a Duma continuou funcionando, mas com poderes limitados e sobre intimidação policial das forças do governo. A Revolução Russa de 1905, mais conhecida como Domingo Sangrento, tinha sido derrotada por Nicolau II, mas serviu de lição para que os líderes revolucionários avaliassem seus erros e suas fragilidades e aprendessem a superá-los. Segundo Lenin, foi um ensaio geral para a Revolução de 1917. Então o rei ele diz que vai fazer a Constituição, mas quando chega na hora H, ele arrega e não faz a Constituição. Então o medo dos partidos de esquerda, de que aquilo era só uma cortina de fumaça, só para abafar, né, o Domingo Sangrento, a morte ali de 1000 pessoas no mínimo, era só um engodo, né, era só falácia. Então vamos continuar. A criação da Duma e da Constituição. As medidas significavam
a vitória dos ideais liberais, representados pelos cadetes. Foram eles que ocuparam a maioria das cadeiras na primeira Duma, Congresso Nacional, pois os grupos mais radicais se recusaram a participar das eleições. Eles alegavam que o partido não tinha qualquer poder efetivo, uma vez que a monarquia possuía a prerrogativa de dissolver a Assembleia e de aprovar ou vetar todas as leis. O que eu falei antes, né? Para que você vai se indispor se o rei continua com todo o poder? O que adianta uma Constituição que não dá poder ao povo, né? Que não dá poder ao partido político, o poder continua concentrado nas mãos do rei. De fato, o czar dissolveu a primeira Duma em 1906 e a segunda foi eleita apenas em 1907. Durante esse período, o novo primeiro-ministro da Rússia limitou os poderes da Duma, diminuiu a representação dos camponeses e ampliou a participação dos nobres. Também fez aprovar uma lei que praticamente acabava com as comunidades agrícolas que pagavam uma espécie de aluguel sobre a terra para o Estado ou para um proprietário privado, por meio do incentivo à posse individual da terra, instaurando elementos capitalistas no campo. A medida beneficiou os camponeses mais ricos, enquanto os mais pobres continuaram sofrendo com a escassez de terras. Aqui é muito importante colocar esse ponto, porque a Rússia ela é um território vasto, mas a parte agricultável da Rússia ela é muito pouca, né? A maior parte do território russo ele fica na Sibéria, então não dá para plantar ali. É muito frio, a terra ela endurece. Então, quando eles acabam com essas comunidades agrícolas pequenas ali, ainda resquícios ali da era feudal russa, eles acabam mandando milhões de camponeses para as cidades e para a miséria, porque não havia emprego nas cidades para esses camponeses. E eles dão ali condições para os camponeses mais ricos, ali os grandes agricultores, né, plantarem ali, terem um crescimento maior das suas terras e um controle maior por elas, certo? A criação da Duma e a Constituição. A Constituição Russa de 1906, uma grande revisão das leis fundamentais de 1832 do Império Russo, que transformou o Estado anteriormente absolutista em um que o imperador concordou pela primeira vez em compartilhar seu poder autocrático com um parlamento. Foi promulgada em 6 de maio de 1906, na véspera da abertura da Duma de Estado. O seu primeiro capítulo declarava e definia a autocracia do Império Russo, incluindo a supremacia do czar sobre o direito à Igreja e à Duma. Então, vai haver dois pontos importantes de poder, que vai ser o parlamento, ou seja, a Duma, e a Igreja. Então, essa Constituição de 1906 ela vai ali declarar logo no início, olha, o rei ele é responsável, ele é comandante em chefe tanto da Igreja quanto da Duma, do parlamento. O artigo 4 afirma o supremo poder autocrático investido no czar todas as Rússias. Trata-se do comando de Deus, que a sua autoridade deve ser obedecida, não somente por temor, mas para a consciência do amor. O artigo 9 afirma que o imperador soberano aprova as leis e sem a sua autorização nenhuma lei poderia vir a existir. Então é uma Constituição que, na verdade, ela legitima o poder do rei e agrega aí questões religiosas à administração pública, né? Que havia, de fato, uma grande massa dessa sociedade russa
era religiosa, né? Tinha questões ali religiosas com relação à igreja, né? A igreja russa, ou a chamada igreja católica ortodoxa, né? Que aí a gente vê outra hora sobre essa igreja. A criação da Duma e a Constituição, a gente continua nesse tópico. No plano político, o regime autocrático havia conseguido transformar a Duma em um organismo submisso ao czar após a Revolução de 1905. Por outro lado, as greves continuavam a ocorrer e os partidos clandestinos estavam cada vez mais organizados, chegando assim ao fim a uma revolução, chegando assim à Revolução de 1905. Em 1907, ou seja, 2 anos ali depois, um ano depois, né, teve 1906, aí vai para 1907, pela falta de evidências práticas, sobretudo para os camponeses e trabalhadores industriais mais pobres, que foram de fato os que morreram no Domingo Sangrento, dentre outras revoltas. Então, essa revolução de 1905 ela não vai surtir ali o efeito desejado, apesar das mortes que ela causou, né? Quem se envolvia em conflitos imperialistas, a ambição de se expandir para os Balcãs em virtude da fragilidade do Império Otomano desgastava o poder do czar. O fato é que o poder autocrático russo só ruiu quando a Primeira Guerra revelou as fraquezas da Rússia nos campos militares, no campo militar, sociopolítico e econômico. Então você vai ter aí a importância, né, da Primeira Guerra Mundial para revelar aí essas fragilidades do governo russo. Eu vou colocar esse videozinho aqui que ele vai explicar de maneira um pouco mais clara essas condições aí na Primeira Guerra Mundial da Rússia. Anos depois, ansioso pela recuperação do prestígio interno e internacional, o czar teve papel decisivo na eclosão da Primeira Guerra Mundial. A participação russa no conflito foi um desastre militar e econômico. Em 2 anos, o país sofreu 5 milhões de baixas, diversas derrotas, com crise de abastecimento de mantimentos básicos e enfraquecimento do governo. Em setembro de 1915, acusando seus generais de incompetência, o czar assumiu pessoalmente o comando do exército. Isso fez com que sua imagem sofresse ainda mais, sendo responsabilizado pelas derrotas. Além disso, ficou distante do governo, cada vez mais em crise. A Duma passou a exigir reformas, e o gabinete era chefiado pela czarina Alexandra, depreciada pela ascendência alemã e por ser considerada uma líder fraca, sob a influência do curandeiro Rasputin, por causa da hemofilia do filho mais novo, e denúncias de corrupção no governo. Como exemplo da rejeição à Alemanha, a capital teve seu nome modificado para Petrogrado com a guerra, nome russófono, ao contrário do anterior, de som germânico. A primeira revolução de 1917 ocorrerá em fevereiro, ou março, depende do calendário. A Rússia ainda usava o calendário juliano, atrasado em relação ao calendário gregoriano. A capital, Petrogrado, estava tomada por greves e protestos de mulheres por alimentos. As tropas ordenadas para a repressão se amotinaram e recusaram as ordens. Uma revolta generalizada na cidade fez com que os liberais da Duma estabelecessem o governo provisório, enquanto os socialistas estabeleceram o Soviete de Petrogrado. Soviete significa Assembleia em russo. No dia 15 de março, no nosso calendário, 2 de março no juliano, o czar abdicou de seu trono e da sucessão de seus filhos. Até outubro, a Rússia viveria algo chamado de Divolasti, poder duplo, com um governo dividido entre o governo provisório e o soviete. 2 questões vão alterar esse equilíbrio de poder. A exigência dos sovietes pela saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, com a Duma mantendo o exército em combate, com mais derrotas, e o caso Kornilov, nome de um general monarquista que tentou tomar o poder e formar uma ditadura militar. Ele era visto como o homem de confiança do governo provisório, o que aumentou as tensões entre a Duma e o soviete. No dia 7 de novembro do nosso calendário, ocorre a Segunda Revolução, que será chamada de Outubro Vermelho e batizará um submarino do Sean Connery. O soviete de Petrogrado era dominado por uma facção socialista russa chamada de bolcheviques, que significa maioria. Eram proponentes de uma ação revolucionária para a tomada do poder, liderados por Vladimir Lenin. A outra facção era a menchevique, moderada, que defendia reformas e diálogo com os partidos liberal e o camponês. Os bolcheviques
votam pela derrubada do governo provisório e em dias a revolução é concluída. O slogan "Todo o poder aos sovietes" se tornará a política inicial de governo, com as assembleias de operários e soldados sendo responsáveis pela gestão de cada cidade ou unidade militar. Daí o novo nome do país, República Socialista Federativa Soviética da Rússia. Em dezembro de 1917, antes da guerra acabar, foi assinado um armistício com a Alemanha. A paz, entretanto, não duraria muito. A Revolução de Outubro foi sucedida por uma violenta guerra civil, que durou até 1922. Ela envolveu o governo soviético, os exércitos vermelhos, movimentos de esquerda anti-bolcheviques, como os exércitos verdes camponeses e os exércitos negros anarquistas, os exércitos brancos monarquistas, apoiados por forças estrangeiras que desejavam conter os bolcheviques. A fragilidade do novo governo russo também motivou a exigência de territórios pelo governo alemão para assinar um acordo de paz. Revoltas de nacionalidades não russas do Império pela independência, como finlandeses e lituanos, também fizeram parte da Guerra Civil, que precisa de uma nerdologia própria para ser explicado. Foi durante a Guerra Civil, em julho de 1918, que o czar e sua família foram executados. Os bolcheviques temiam que ele fosse resgatado da prisão pelas forças monarquistas. Após um julgamento sumário por crimes contra o povo russo, todos os membros da família real foram mortos, inclusive as crianças, embora uma lenda tenha originado que a princesa Anastásia tenha conseguido fugir com vida. Em 1998, após testes de DNA, as ossadas da família real foram sepultadas em São Petersburgo, com a presença do então presidente russo Boris Yeltsin. A guerra civil custaria um número de vidas que varia de 5 a 9 milhões de mortos, com diversas atrocidades cometidas, como o terror vermelho e o terror branco. Em 1922, a União Soviética foi estabelecida, encerrando a guerra civil. Então vamos lá. A fundação de um governo bolchevique, uma das primeiras medidas de Lenin foi negociar a paz com as potências beligerantes, retirando o país unilateralmente da guerra. O Tratado de Brest-Litovsk, firmado em março de 1918, trouxe a paz para a Rússia, mas o país perdeu quase 1 milhão de quilômetros quadrados de território. Lenin também foi rápido em expropriar as grandes propriedades pertencentes aos antigos nobres, a coroa e a igreja. Então, as grandes propriedades pertencentes às elites foram expropriadas. As terras foram redistribuídas aos camponeses, garantindo o suporte dessa grande parcela da população ao novo regime. O líder também nacionalizou os bancos, as estradas de ferro e as indústrias básicas. As reformas despertaram as forças oposicionistas. Estas se organizaram no Exército Branco, composto por nacionalistas que defendiam os interesses dos grandes proprietários de terra e industriais. Seus recursos vinham de países capitalistas e de setores contra-revolucionários russos. Contra eles, os bolcheviques organizaram o Exército Vermelho. Como nós acabamos de ver aí, foi uma luta. Foi em meio a um cenário de devastação, mortes, conflitos, proliferação de doenças e crise econômica que o governo implantou uma série de políticas por volta de 1920, posteriormente conhecida como comunismo de guerra. O objetivo era dar um fim à economia de mercado, proibindo qualquer empreendimento privado. Todos os setores da economia foram estatizados. O Estado monopolizou a distribuição de grãos, obrigando os camponeses a entregar todos os seus excedentes ao governo. Em março de 1921, a economia russa estava em ruínas. A produção industrial entrou em colapso e a fome matou quase 5 milhões de pessoas. Implantou-se então o NEP, Nova Política Econômica, que trazia uma série de propostas para reformar a economia do país, dentre elas o confisco forçado da produção e o pagamento de impostos em dinheiro pelos camponeses, que foram autorizados a comercializar
livremente sua produção. Então, aqui o que a gente vê é uma série de tentativas do governo russo de tentar emplacar aí esse governo socialista, esse governo anticapitalista, né? Mas só que ele vai utilizar aí a força para fazer isso. Os bolcheviques, a fundação de um governo bolchevique. O Estado também passou a permitir pequenos negócios para abastecer a população local. A economia russa desnacionalizava as pequenas empresas e o comércio a varejo, abrindo-se novamente para alguns componentes capitalistas. Lenin justificaria essa medida com o argumento de que o Partido Comunista teria de elevar o país economicamente e culturalmente antes de implementar o modelo comunista. Em 1925, a extensão de área cultivada realmente cresceu, chegando aos níveis de 1913, antes da crise detonada pela Primeira Guerra Mundial. Então, o que vai acontecer? A Rússia, pós-revolução, ela vai tentar ali implementar esse governo socialista, esse governo composto ali, decidido pelas maiorias. Só que esse modelo marxista, ele era aplicado na Alemanha daquela época, né? Na Alemanha da Revolução Industrial, na Inglaterra, que havia ali uma grande concentração ali de fábricas, de indústrias. A economia era grande o suficiente, o número de indústrias era grande o suficiente para fazer isso. Já a Rússia, como era um país composto a maioria pela agricultura, né, sustentado ali pela agricultura, não havia recursos, né, não haviam indústrias de transformação grandes o suficiente, em grande quantidade suficiente para poder implementar essa revolução que eles queriam socialista. A NEP esteve em funcionamento até 1928, quando se considerou que ela já havia cumprido a sua missão, abrindo caminho para a instauração do socialismo. Em dezembro de 1922, foi elaborada uma nova Constituição para as repúblicas que passaram a formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Era composto pela Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Federação Transcaucasiana, que é a junção, é a fusão de Azerbaijão, Armênia e Geórgia. Ao todo, o novo Estado contava com mais de 100 povos, mas os russos dominavam todos os demais. Vamos continuar. Então é isso. Nós chegamos ao fim dessa aula. Qualquer dúvida aí vocês podem me mandar no particular aí do grupo aí do WhatsApp, tá bom? A visão russa vai ter essa questão, né, de você tentar fazer um governo diferente do governo que havia, por causa da grande quantidade de morticínio que a política capitalista ela vai implementar. E a gente não pode nem dizer que o capitalismo hoje não mata, né? Hoje o governo que nós temos hoje no Brasil, 2021, é um governo capitalista, né? Não é um governo de cunho socialista. E a gente viu o que aconteceu, né? Então, essa questão de você entender a política, de você compreender os partidos políticos, a visão deles, ela é uma visão importante, ela é uma visão determinante, na verdade, para as resoluções dos problemas que nós temos cotidianamente. Ok? Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por todos que assistiram. Até a próxima.